participar agora no terceiro Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética e eu trago para vocês um trabalho, o trabalho sobre a integração da prática da assistência espiritual para a pessoa idosa em cuidados paliativos. Bom, ao envelhecer com as perdas significativas, a pessoa idosa ela vai tendo muitas perdas na vida dela, principalmente com o aparecimento das doenças, a perda funcional, a perda dos seus entes queridos, a perda da autonomia, a perda do seu cônjuge, e cada vez mais a pessoa idosa ela vai ficando fragilizada, vulnerável, né? E com isso, começa a aparecer de uma forma muito significativa o desejo de espiritualidade. Isso é comprovado cientificamente que ao avançar da idade as pessoas buscam muito mais a espiritualidade, né? Ou as suas práticas religiosas, religiosidade, enfim, né? No geral, quando a pessoa fica idosa, ela precisa e necessita de cuidados especiais. Por vezes esse idoso é levado para a casa dos filhos, né? Ou os filhos vão morar com os pais, e nisso, podendo em alguma situação ser assim, não ter condições, esse membro da família, não ter condições de dar esse acolhimento, esse atendimento, esse cuidado para essa pessoa idosa. Por isso, torna-se muito mais provável a institucionalização. Então, encaminha-se esse idoso para uma instituição de longa permanência para pessoas idosas. Por tratar-se por vezes de fase avançada dessa pessoa, e algumas vezes com doenças ameaçadoras à continuidade da vida, né? Muito próximas, às vezes até pessoas já em processo de morte, né? Traz à tona nos cuidados paliativos a atenção para a demanda espiritual da pessoa institucionalizada. O objetivo desse trabalho foi investigar o modo como a espiritualidade é compreendida e integrada na prática de profissionais da área da saúde nessas instituições. A metodologia foi utilizado um questionário com 36 questões fechadas e uma aberta para a equipe multiprofissional das instituições. Tá? A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Paraná. Como eu disse, eu discorro sobre isso, que essa aqui é uma parte pequena de um projeto maior de doutorado. Eu utilizo desses dados, né? Eram 18 instituições de longa permanência a pesquisa. E eu trago para vocês aqui um recorte com 4 instituições, 2 cidades do Norte Pioneiro e 2 cidades do Norte Central do Paraná. Ao todo, com 54 entrevistados, das suas mais diversas áreas, dentro da área da saúde, profissionais da área de saúde. O resultado vou trazendo junto com a questão aberta, né? Eu vou falando e já vou trazendo os resultados. Então, eu fiz aqui uma análise de conteúdo com Bardan, segundo Bardan. Então, eu selecionei as categorias das respostas desse estudo, né? Desse instrumento que eu utilizei, na qual eu apresento para vocês 4 categorias. Abordar o amor de Deus e de Jesus, utilizar a oração como meio de força e conforto, utilizar a empatia como meio de entender o sofrimento do outro e promover a presença de líderes religiosos nos locais de tratamento. Pois bem, eu trago a fala dessas 4 instituições, dos profissionais que responderam, porque nem todos responderam às questões abertas, a questão aberta, né? Como é de suma importância. Então, e não teremos tempo para apresentar uma por uma, eu selecionei uma de cada categoria. Então, eu trago na primeira categoria o amor de Deus, né? Acho muito importante falar de Deus para todos, principalmente para pessoas que estão doentes, pois as palavras sobre Deus encorajam os doentes a suportar o sofrimento e lhes dá esperança. Como eu disse para vocês, né? A questão de Deus na fase avançada da idade, ela é muito forte, então busca-se como um enfrentamento, né? Como um coping mesmo, uma forma de enfrentar, utiliza-se da espiritualidade ou da religiosidade para enfrentar esse momento de sofrimento e dor. Então, abordar o amor de Deus e de Jesus é de fundamental importância, segundo as respostas que nós tivemos desses profissionais. No segundo momento, vai falar sobre a oração como meio de força e conforto. É sim utilizado muito isso. E os profissionais entenderam que a oração ela perpassa por toda a existência humana, mas
No final, nesse processo final de vida, né, nós temos lá nas instituições inúmeros centenários já. Então eles colocam que observa que o paciente que tem denominação religiosa aceita melhor a doença e o processo de morte. Muitas vezes o paciente não vai a óbito até receber a visita e a oração, unção ou alguma prece, e que recebendo logo consegue descansar, mesmo estando inconsciente. Então a importância da oração. No terceiro momento, a empatia, como meio de entender o sofrimento do outro. Claro, a gente não se coloca no lugar de ninguém, mas a gente se aproxima do sofrimento de alguém. E é o que esses profissionais colocaram. Eles se aproximam desse sofrimento que tanto lhes afeta, e eles podem dar um conforto, dar um suporte para essa pessoa. Então diz assim uma profissional: costumo conversar, escutar e com os relatos opinar para dar um conforto ou às vezes um entendimento, pois a maioria dos pacientes procuram um apoio espiritual. E por último, promover a presença de líderes religiosos nos locais de tratamento. Por vezes os profissionais colocaram que não conseguem, não têm formação necessária para atender a demanda espiritual. Não tiveram essa formação na sua graduação, nos seus estudos. Então, às vezes eles procuram alguém, um líder religioso para ajudá-los nessa situação. Mas olha que interessante o cuidado que essa profissional coloca para atender a pessoa idosa. Nas experiências obtidas, aprendi que temos que avaliar o paciente antes de entrar em seu mundo espiritual. Avaliar como pensa, o que pensa e seu grau de espiritualidade. Após avaliar, sabemos como integrar de acordo com seus relatos. Pois bem, a gente chega então à discussão desses dados e dos dados também, né, das questões fechadas, de que, embora haja uma grande demanda para os cuidados paliativos, né, que nós temos nas instituições muitas pessoas doentes e que, por vezes, já estão próximos da sua finitude, estão em processo de morte a partir das doenças que eles estão vivenciando, não há cuidados paliativos nestas 4 instituições pesquisadas. Uma delas é assim que traz para a gente algo diferente de todas as outras, que ela tem uma enfermaria. Para a enfermaria vai quem está já no final de vida, ou então que precisa de uns cuidados maiores, né, de uma atenção 24 horas. Lá eles têm uma enfermagem 24 horas, mas é somente a enfermagem, não tem mais outros profissionais, né? Então não caracteriza os cuidados paliativos, que precisaria de uma equipe de cuidados paliativos. A preocupação em atender a pessoa idosa na sua integralidade, veem a necessidade de agregar no seu trabalho a espiritualidade. Então eles querem entender como se dá essa espiritualidade. A tentativa da integração da espiritualidade na prática desses profissionais é a partir das suas crenças próprias, a partir daquilo que eles trazem consigo da sua história de vida. E a necessidade de profissionais capacitados para atuarem na dimensão espiritual. Então precisa sim de profissionais que possam dar esse atendimento nas instituições de longa permanência para idosos. Conclui-se então que não há assistência espiritual de forma organizada nessas instituições. Sugere-se uma formação em teologia, especialização na área de espiritualidade, saúde, além da especialização na área de cuidados paliativos, que pode ser muito importante para que possam exercer o cuidado com essa pessoa no processo de morte e fim de vida. A integração do cuidado com a dimensão espiritual de pessoas enfermas é uma prática necessária e não menos importante que as demais em cuidados paliativos. Trago aqui para vocês 8 referências, as principais referências que deram sustentação teórica, né, na estrutura deste trabalho. Termino com a frase de Léo Pessini, que diz: assim como fomos cuidados para nascer, precisamos ser cuidados para morrer. Muito obrigada.